Fuja do engano. Olá, queridos, a paz do Senhor, tem uma palavra de Deus para a sua vida, mas antes vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like para que a gente possa alcançar mais irmãos. A nossa mensagem está em 2 Crônicas, no capítulo 15, a partir do versículo 1, que diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem um verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiu o Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Queridos, esse texto aqui é o momento em que Deus se revela ao rei Asa. No outro estudo que nós falávamos sobre o rei Asa, nós comentávamos exatamente a situação que o povo de Israel vivia. E era justamente o momento em que o povo estava em idolatria, estava afastado de Deus, e justamente por conta desses enganos, por esse comportamento que desagradava a Deus, o povo estava sem a bênção de Deus e sem a cobertura, sem a proteção do Senhor. Agora Deus usou um homem chamado Azarias, que era um profeta, para que trouxesse uma palavra diretamente para o rei Asa, para que o rei Asa se posicionasse, removesse a idolatria e desse um direcionamento para o povo de Deus. Agora, o interessante é que no versículo 3 diz o seguinte: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. A primeira coisa que eu entendo aqui é o seguinte: Israel esteve por muitos dias sem um verdadeiro Deus, ou seja, eles estavam sem um verdadeiro, então provavelmente é porque existia um falso Deus. Eles pensavam que estavam agradando o Senhor, que estavam servindo a Deus, mas na verdade eles estavam servindo um falso Deus. Isso é um perigo muito grande. Há muitas pessoas que pensam que estão agradando a Deus e na verdade estão desagradando. Pensam que estão fazendo a vontade de Deus pelo fato de, dentro da consciência dela, tudo que ela faz aparentemente está certinho e pensar que está agradando o Senhor. Como que nós sabemos se de fato nós estamos agradando o Senhor? Se nós estivermos andando de acordo com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que garante se de fato nós estamos andando de acordo com a vontade dele. Em João, no capítulo 17, no versículo 17, diz o seguinte: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. O Deus verdadeiro é o Deus da palavra de Deus. Aquilo que está revelado através das escrituras sagradas, quando nós ouvimos e colocamos em prática, aí sim nós estamos agradando o Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele fala com os discípulos: olha, se vocês realmente me amam, andem na verdade. Se vocês me amam, andam na palavra de Deus. Ou seja, como que eu provo que eu amo a Deus? Não é através daquilo que eu falo, mas é através daquilo que eu faço. Se aquilo que eu faço estiver de acordo com os mandamentos de Deus, com aquilo que o Senhor Jesus deixou registrado, aí sim, eu estou agradando a Deus, eu estou amando a Deus. Agora, se eu ando de acordo com a minha vontade, eu faço aquilo que dá na minha cabeça, se eu acho que é bom e eu acho que eu estou agradando, aí eu estou enganado. Então, o povo de Israel esteve muitos dias sem um verdadeiro Deus. E aí diz aqui após a vírgula: e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Irmãos, o perigo da gente não ter um sacerdote é o quê? O sacerdote, ele era o mediador entre o povo e Deus. Quem é o nosso mediador? É Jesus. Se eu não tenho um verdadeiro Deus, é porque eu tenho um falso. Era o caso do povo de Israel. E sem sacerdote, ou seja, eles não tinham um mediador. Naquele tempo, naquela época, o Senhor Jesus, ele ainda não havia vindo à terra em forma humana. Jesus ainda estava no plano espiritual, sendo um só com Deus, o verbo, a palavra. Então ele ainda não tinha vindo à forma humana, ainda não havia chegado esse tempo. Naquele tempo, o sacerdote, de fato, era um homem que era mediador entre o povo e Deus. Então, esse homem, ele fazia o que, o sacerdote? Ele oferecia sacrifícios a Deus para que o povo fosse perdoado. Ele era o mediador. Nesse caso, nos dias de hoje, nós não precisamos de ninguém que seja o nosso mediador. O nosso mediador é Cristo Jesus. Claro, nós temos homens e mulheres de Deus que ensinam a palavra de Deus e é importante nós ouvirmos, a mensagem de Deus através da vida dessas pessoas. Mas o nosso mediador não é o homem, o nosso mediador é Cristo Jesus. Em Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 14, diz o seguinte: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Então, o povo de Israel estava sem um verdadeiro Deus, ou seja, estavam servindo a um falso Deus, pensavam que estavam na presença de Deus, estavam enganados. Segundo, sem sacerdote que o ensinasse, ou seja, eles não tinham um mediador. Nesse caso, o nosso mediador é Jesus, o Espírito Santo que nos ensina a palavra. Nós não podemos ficar sem o sacerdote, não podemos ficar sem a presença de Jesus na nossa vida. E por último aqui, sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse
ensinasse e sem lei. Ou seja, você imagina uma cidade sem lei, você imagina uma sociedade sem lei, a baderna, desculpa a palavra, que vai ficar, a bagunça que vai ficar. A lei, ela é importante para trazer ordem. Ou seja, um servo de Deus, uma serva de Deus que não tem lei, que não tem princípios, não tem valores, não tem regras, não tem limites, certamente essa pessoa não vai conseguir agradar o coração de Deus. Então, é necessário, irmãos, que a gente preserve o verdadeiro Deus na nossa vida, e para saber se realmente nós temos verdadeiro Deus na nossa vida, nós precisamos ver se nós estamos agradando Ele de acordo com o que Ele determinou para nós. Segundo, nós temos que ter um sumo sacerdote. O nosso sumo sacerdote é Jesus. Nós precisamos receber Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida. E por último, a gente precisa ter lei. A gente precisa ter limites. A gente precisa andar de acordo com a palavra de Deus. Quando nós fazemos isso, nós recebemos a manifestação da presença de Deus e somos abençoados. Enfim, esse aqui foi o discurso que o profeta Azarias trouxe ao rei Asa. O rei Asa ouviu, falou com o povo, convocou o povo, e olha o que diz no versículo 4. Mas quando na sua angústia se convertiu o Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. O que aconteceu? O povo de Israel estava mergulhado em idolatria, distante de Deus, mas depois desse discurso do profeta e do posicionamento do rei, o povo se angustiou, ou seja, o povo se arrependeu, se voltaram para Deus e encontraram o Senhor. Então, se você está distante dos caminhos de Deus, se você se encontra como o povo de Israel naquela época, se arrependa, busque o Senhor, e na sua angústia, ou melhor dizendo, no seu arrependimento, você vai buscar e você vai encontrá-lo. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra. Guarda no nosso coração esse entendimento. Livra-nos dos enganos desse mundo. Quantas pessoas que pensam que estão servindo o Senhor, mas estão enganadas. Meu Deus, quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Ela nos tira do engano. A verdade liberta, já a mentira nos aprisiona. Meu Deus, que o entendimento da verdade possa nos libertar de todo engano, de toda mentira. Que na nossa vida nunca falte o sumo sacerdote, o mediador entre nós e o Senhor Deus Pai, que é o nosso Senhor Jesus. E que nós possamos andar na lei, porque a tua palavra declara que a lei do Senhor é boa. Que nós possamos andar na tua palavra e assim prosperar, ser abençoado, porque essa é a tua vontade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, vou ficando por aqui. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.